Olá, gente, tudo bom com vocês? Bem, vamos seguindo. Essa semana a gente inicia as nossas discussões sobre a Grécia Antiga e nada mais justo do que entendermos logo de início como é que esse mundo grego teve origem, como ele se moldou, como ele se formou e foi se estruturando ao passar do tempo. Esse é um material super tranquilo. Nessa nossa discussão, vocês vão entender alguns elementos sobre divisão, conceitos mais gerais. Depois a gente vai ver em outro momento, em outra aula, a gente vai ter outra discussão sobre Atenas, Esparta, a Guerra do Peloponeso, guerras médicas e tantas outras discussões que incorporam, que moldam esse nosso entendimento sobre o mundo grego. Tá? Antes de mais nada, a gente precisa determinar aqui, entender uma periodização. Tá? Claro que essa periodização ela serve a fins didáticos, vocês não precisam se prender a ela, tá bom? Ela é mais para a gente ter um entendimento aí do que a gente está falando. O período pré-homérico ele corresponde a uma época ali relativa aos primeiros povos indo-europeus que vão ocupar regiões próximas ao Mediterrâneo, partes insulares e tudo mais. O período homérico faz menção à estruturação dessas primeiras sociedades, as primeiras organizações sociais que a gente pode entender como sendo sociedades gregas, por assim dizer. Tá bem? O período arcaico está diretamente associado ao crescimento populacional na Grécia Antiga e, consequentemente, também à formação dos primeiros cidades-estado. O período clássico, eu costumo dizer que é o auge. É ali onde a gente realmente se debruça para estudar Atenas, Esparta, o desenvolvimento da filosofia, os conflitos. E o período helenístico é o período onde a gente tem um processo de queda. É quando como posso colocar para vocês aqui em palavras fáceis, é quando o Império Macedônico começa a conquistar a região da Grécia Antiga. Homero, esse termo homérico que vocês estão lendo aí, estão vendo, faz menção ao poeta e pensador Homero, o grande pensador do mundo antigo, tá? Então é importante a gente lembrar dessa figurinha caricata aí, tá? Porque ele tem um peso significativo para a história. Esse mapa que vocês estão vendo é um mapa da Grécia. É o que a gente entende aqui por Grécia. Então nós vamos ter uma Grécia peninsular, uma Grécia insular, uma Grécia continental, uma Grécia oriental, mais localizada na Ásia Menor. É importante a gente se situar aqui, vocês vão entender isso mais lá na frente, tá? Porque estudar Grécia, estudar o mundo grego, parte da gente uma atenção, um, um cuidado com alguns elementos desse espaço geográfico. Porque quando a gente está falando de Grécia, a gente não está falando necessariamente de um país propriamente dito. Nós temos um grupo de cidades-estado, mais para frente com a formação das colônias, isso vai fazer mais sentido para vocês. Tá? Cada qual independente entre si, mas que compartilham elementos culturais muito próximos. Esse é o elemento central. O berço, as origens do mundo grego, tá, vão ter seus primeiros passos aí na região insular, onde vocês estão conseguindo observar Creta, bem abaixo do mapa, e também na parte peninsular, aí na península do Peloponeso, com a civilização micênica, com os aqueus que vão conquistar essa região. Mas a nível de debate, para a gente começar, precisamos entender um pouquinho sobre Creta. A sociedade cretense ela era organizada em torno de palácios, isso há muitos anos atrás, né, há um período que corresponde a 1200 a 2000 a.C. Nessa época, esses palácios eles correspondiam a espaços de muito luxo, riqueza, onde essa população cretense ela se desenvolvia. O principal palácio, ou melhor, a principal cidade cretense era a cidade de Knossos, onde a partir dela essa sociedade se organizava. Outro elemento importante era o cuidado com a agricultura, tá? E a criação de animais e outras coisas que faziam com que essa sociedade cretense ela conseguisse se manter. Importante também ressaltar o contato com o mar, porque olhem, Creta ela estava circundada de água por todos os lados, então o comércio marítimo acabava sendo uma opção, tá? Acabava sendo uma opção quase que obrigatória. Outra coisa interessante também desses povos é que eles possuíam um sistema de escrita
que vai ficar conhecida como linear A. Não se chegou a traduzir, a gente não tem relatos de uma tradução específica desse sistema de escrita, então por esse motivo a gente vai generalizar chamando ela assim de linear A. Então, por volta mais ou menos ali de 1450, acredita-se que algumas catástrofes naturais ou invasões vão deteriorar o império, ou melhor, toda aquela região de Creta e possibilitar que outros povos passassem a interagir com essa região e, consequentemente, acabar dominando. O que tende a indicar que esses povos vão ser os micênicos, um povo aqueu que vai inicialmente se localizar na região ali da parte peninsular, essa parte rosinha da região da Grécia, e antes da queda do Império Cretense, eles vão manter muitas relações. Consequentemente, vão acabar aprendendo muitos dos hábitos e muitas das crenças que os cretenses já defendiam há tempos atrás. Com o passar dos anos, os micênicos eles vão dominar o comércio marítimo, que antes era dominado pelos cretenses. Eles vão começar a reproduzir práticas culturais, inclusive vão pegar elementos da linguagem cretense, da escrita cretense, e adaptar criando a sua própria, que vai ser chamada de linear B, e consequentemente vão acabar se estruturando aí nessa região do Mar Egeu e do Mar Mediterrâneo como uma das principais civilizações daquela época. Tá? Então, os micênicos vão estar se localizando ali na região mais continental, né, e vão possuir muitos elementos semelhantes aos cretenses. Isso estrutura para a gente o que historicamente ficou conhecido como sendo as civilizações creto-micênicas. Enfim, por volta de mais ou menos 1200 a.C. a 900 a.C., essa civilização micênica vai acabar decaindo. Os relatos sobre essa queda podem ser encontrados na Ilíada e na Odisseia, que são justamente esses textos do poeta Homero, tá? Tratados ali por volta de 900 a.C. para trás mais um pouquinho, 1200 a.C. A Ilíada ela narra os acontecimentos da Guerra de Troia, e a Odisseia ela narra a trajetória do jovem Ulisses de volta para sua terra, Ítaca. Então, são dois textos fantásticos, são verdadeiros documentos históricos. Então, boa parte das coisas que conseguimos estudar sobre esse período mesmo da formação da Grécia Antiga, dessa ascensão e queda dos povos das civilizações creto-micênicas, se associa muito à leitura desses dois materiais. Recomendo, quem tiver oportunidade de dar uma lida, leiam porque vai fazer uma diferença muito grande na formação de vocês. Mas dando continuidade, tá? A quantidade de conflitos que vão estar existindo, como eu já falei dos narrados aqui, vão acabar fazendo com que as populações elas diminuam, a escrita seja abandonada e passe a existir um processo de ruralização, ou seja, os centros urbanos eles comecem a ser abandonados, também juntamente com a escrita. A escrita só vai ser reativada, né? Só vão voltar novamente a usar a escrita bem depois ali de 900 a.C., com a adaptação do alfabeto fenício, que os gregos vão começar a usar uma escrita alfabética um pouco parecida já com a nossa. Com o passar do tempo, essas populações elas que vão estar se deslocando, elas vão se reunir próximo a famílias poderosas, a grupos de guerreiros, a grandes famílias. Essas organizações vão ser chamadas de oikos, em uma tradução literal, significa casas. Esses oikos mais poderosos, essas casas mais poderosas, vão reunir assembleias de guerreiros e gradativamente eles vão começar a conquistar mais áreas, mais espaços geográficos, conseguindo atrair mais outros grupos para perto desse pessoal todo, formando assim uma sociedade muito mais, ou melhor, em outras palavras, formando assim um grupo muito mais poderoso. Com o passar do tempo, esses oikos e a expansão desses oikos, esses líderes eles vão conseguir governar regiões cada vez maiores, dominando através dos conflitos e vão acabar se tornando reis. Esses reis que vão deter o controle desses grupos, sempre que eles tinham que tomar alguma decisão, sempre que eles precisavam resolver alguma coisa, eles consultavam os líderes desses outros grupos, dessas assembleias assim de guerreiros, para tomar algumas decisões. Essa é a origem do que a gente precisa entender na Grécia Antiga
como sendo a cidade-estado ou polis, que é a essência do mundo grego. Estudar a Grécia Antiga sem ter essa preocupação em entender o que é uma cidade-estado, em entender a formação de uma cidade-estado, é um erro crasso, tá? É um erro enorme, porque a essência do mundo grego gira em torno das cidades-estado, gira em torno da formação dessas cidades-estado. Enfim, o que é que qualifica, né, esse processo político que se origina na formação dos oicos e perpassa para a criação das polis? Antes de mais nada, nós vamos ter a difusão do ferro, o uso da arquitetura, o desenvolvimento de construções gigantescas, como, por exemplo, a Acrópole, que é essa que vocês estão vendo na imagem à direita da tela de vocês, e a estruturação de uma escrita alfabética que vai ser aprendida pelos fenícios. O uso do cavalo, da pintura, a fabricação de artigos de metais. Geralmente, uma acrópole, além de suas características, ela vai possuir um território agrícola, de propriedade individual, vai possuir um núcleo urbano com praças e tantas coisas para o desenvolvimento do comércio, e a acrópole, onde as decisões eram tomadas. Nas cidades-estado, um elemento importante e interessante que a gente precisa sempre estar lembrando e ressaltando é o uso do debate, da discussão por alguns elementos desse grupo, resgatando características dos antigos oicos aqui. Tá? Com o passar do tempo e a formação desses oicos, as cidades-estado, né, as polis, elas vão começar a se desenvolver demais. Né? E esses grandes territórios que vão ser dominados pelas grandes famílias vão ter um monopólio muitas vezes de muitas regiões. As cidades elas vão servir como centros residenciais para quem trabalhava no campo, às vezes voltava para dormir. Então, com essas organizações sociais, o que é que a gente começa a perceber? Há um aumento na produção de alimento, o que diminui a fome e, consequentemente, os óbitos por motivo de fome. A população começa a crescer. Na mesma proporção, começa também a faltar terra. E isso a gente começa a perceber um agravamento da desigualdade social na Grécia Antiga. Alguns grupos com domínio total de muitas terras e alguns com poucas terras. Isso vai obrigar, entre aspas, né, a fazer com que grupos eles comecem a buscar terras em outros, ou melhor, buscar territórios, dominar territórios em outras regiões, principalmente próximo às margens do Mediterrâneo. Com isso, o número de colônias gregas começa a aumentar significativamente. Essas colônias, antes que eram dependentes da polis, com o passar dos anos elas vão conseguindo estruturar a sua autonomia, vão se tornando cada vez mais independentes e se firmando assim dentro de suas características. As partes em vermelho são assentamentos gregos, os quadradinhos em preto são as capitais, né, os centros políticos, e as bolinhas brancas são as colônias que vão surgir depois, tá bom? Depois de um tempo, a gente vai estar vendo aí a estruturação de duas grandes principais cidades-estados, que é a cidade de Atenas e a cidade de Esparta, que vocês conseguem observar aí. As principais, como posso colocar aqui, deixa eu ver, as principais colônias gregas, Atenas e Esparta. Bem, gente, essa aula vai fechando por aqui. A gente vai se encontrar depois para discutir